O Iluminuras de hoje recebe Pedro César Batista, um escritor que mostra a realidade das lutas pela terra e pela floresta em obras literárias. E como sempre, eu começo agradecendo a presença do nosso autor de hoje, o Pedro César Batista, que gentilmente atendeu o nosso convite para estar presente aqui na biblioteca do TRT da 10ª Região, a Biblioteca Fernando Américo, o desembargador Fernando Américo Veiga Damasceno. Bom, mais uma vez obrigado por atender o nosso convite. Eu gostaria de começar lhe perguntando a respeito de uma influência bastante específica no seu trabalho e que talvez tenha uma relação com o local onde você foi criado. Embora tenha nascido em São Paulo, foi criado no Pará e conviveu muito com lutas, particularmente pela terra. Isso, é claro, pelo que nós percebemos, influenciou diretamente na sua poesia. Ao longo desses anos, eu diria que aproximadamente mais de 30 anos que eu tenho me dedicado a tentar passar a minha sensação de uma forma mais verdadeira para as minhas escritas, por ter nascido na roça. Meu umbigo foi enterrado na porteira. Eu vivi até os 10 anos dentro da floresta. A terra está literalmente ligada à minha literatura, ao que eu escrevo, e não somente isso, à minha vida, aos meus sonhos, aos meus valores. A natureza, ela ensina muito, e a floresta especialmente. Então, quando se perde essa ligação do homem com a natureza, se perde a vida. Então, eu tento, em defesa da vida, com todo o aprendizado que eu tive ao longo da minha infância e da minha juventude, até hoje eu mantenho vínculos com a questão da terra, da natureza, da floresta, defender a vida. Então há uma profunda ligação, sim. Como é que foi essa experiência de viver no centro da floresta amazônica? Antes de mais nada, como é que você foi parar lá? O meu pai sempre foi roceiro, mexia com roça, era um pequeno agricultor na região de São José do Rio Preto. E em 1964, com o governo militar, iniciou a abertura da Belém Brasília, a inauguração de Brasília em 60. E o meu pai foi na onda da propaganda, ocupar a Amazônia para não entregar, né? Integrar para não entregar. Esse era o slogan do governo militar na época, e minha família foi. Né? Em 1965, atravessamos o Brasil, e meu pai foi ser ocupante, poceiro, no interior do Pará, numa cidade chamada Paragominas, que durante muitos anos foi conhecida como Paragobala. Morrer lá era comum. Eu fui criado, a minha infância, infelizmente, vendo a violência praticada pelos poucos ricos contra a maioria das pessoas pobres que chegavam em busca de uma vida melhor. Eu conheço casos, num livro meu, João Batista Mais da Luta pela Reforma Agrária, eu relato de fazendeiros que tinham cemitérios privados. Né? Eu vou aproveitar e mostrar para os nossos amigos telespectadores justamente esse livro. É um livro que sai um pouco da linha poética, é um registro histórico, portanto, João Batista, mártir da luta pela reforma agrária. Ele era seu irmão. Sim. E você conviveu, quantos anos você tinha na época? Veja só, ele era 11 anos mais velho do que eu. Meu irmão, ele foi assassinado aos 36. Ele, como eu, vivemos na roça, vivemos na floresta. Ele conseguiu retomar os estudos, participou da reconstrução da UNE, integrando a Comissão Nacional ProUni, que foi responsável pela organização do Congresso de Reconstrução da União Nacional dos Estudantes em maio de 79 em Salvador. Se formou em 81 em Direito e passou a advogar, dedicando-se à questão da terra, atuando como advogado de lavradores, de camponeses pobres, de trabalhadores rurais sem terra. E quando ele foi assassinado, ele era deputado, ele conseguiu se eleger parlamentar em 86 e teve um curto mandato de 17 meses. Você também, na época, tinha uma militância também, você também atuava, acompanhava essa questão da terra na região do Pará. Eu atuei no movimento estudantil até 84. Quando como secundarista também, ou seja, eu me liguei à questão a minha poesia, eu sempre me dediquei à poesia. E a minha poesia e os movimentos sociais sempre estiveram ligados. Assim, a minha escola, a minha formação literária, ela se deu com Tiago de Mello, né, o poeta lá de Barreirinhas do Amazonas, que sempre foi um propagador de sonhos.
E ao mesmo tempo com Mayakovsky, poeta russo, com Brecht. Então, nessa linha, os meus poemas começaram a ser elaborados a partir de 79, todos vinculando a luta do povo pela redemocratização, em defesa da vida, contra a violência e também em defesa da terra. E essa atividade, eu tenho a impressão que ela já ficou presente já logo na primeira publicação. Eu gostaria de mostrar aqui também. Isso aqui eu tenho que tomar todo cuidado, porque é filho único e é um exemplar antigo. Sagrado. E sagrado. Tudo tem. Pedro César Batista, vou abrir aqui com cuidado, que ele foi publicado em que ano? 79. 79, quer dizer, ele seria já uma versão em 1979 daquilo que posteriormente foi a ser chamado de fanzine, já mais ou menos nos anos 80. Ele faz parte da chamada geração do mimeógrafo. Uhum. Esse livro, eu bati o estêncil, eu rodei no mimeógrafo, eu comprei a cartolina, cortei, fiz um carimbo e carimbei o título na capa. Na época eu fiz uns 300 exemplares. Só gostaria de fazer a leitura rapidamente de um dos poemas aqui, que é o Gritemos. O poder tem os canhões, nós temos o grito. 15 anos, quando da edição deste Tudo Tem, este poema já se registrando esta anexação da poesia como uma arma de resistência. Eu não consigo diferenciar, para mim a literatura ela não é imparcial. Quem diz que a literatura é imparcial tem lado, que quer justamente que a literatura sirva ao ostracismo da história, ao ostracismo do conhecimento, que impeça a descoberta da vida, da liberdade, dos sonhos, porque a minha poesia, o que eu escrevo, tem um lado, que é o lado em defesa da vida, em defesa dos que são oprimidos, dos que são marginalizados, dos que são excluídos. E ao longo desde 79 aos 15 anos, até hoje, eu não consigo escrever sem assumir o meu lado. Dentro dessa linha, além da poesia, que talvez tenhamos falado mais, além, é claro, do registro histórico do João Batista, Mártir da luta pela reforma agrária, nós temos também, no ano de 2006, Marcha Interrompida, que, neste caso, mantendo a coerência dessa sua linha de trabalho, é especificamente uma ficção baseada em uma realidade que existe no estado do Pará. Marcha Interrompida foi meu único romance até o momento. Eu editei em 2006, em 2008 eu lancei na ONU, em Nova York. Este ano passado eu fiz lançamento em Portugal. É um romance que eu levei 7 anos para fazer. Foi um romance que eu tive que pesquisar bastante para identificar as causas e como se deu o massacre contra os trabalhadores rurais sem terra em Eldorado dos Carajás. Ou seja, e o livro, Marcha Interrompida, eu só pude concluir a elaboração após participar de uma marcha. Eu morava em Brasília, e eu acompanhei a marcha de Anápolis até Brasília, dos Sem Terra, para poder entender como funciona o nível de organização. Então, Marcha Interrompida é uma influência, claro que com toda humildade, sem nenhum pedantismo, sem nenhuma perspectiva de querer estar no mesmo patamar, mas é uma influência de Euclides da Cunha de Os Sertões. Ou seja, porque Os Sertões é um livro que mostra o massacre praticado contra os moradores de Canudos, do sertão baiano, no final do século XIX. Então, Marcha Interrompido é um romance histórico, a partir daquele fato, mas que os personagens e muitas situações são realmente criadas para poder dar liga, para poder construir. Ou seja, ao lê-lo é possível compreender um pouco como se dá a violência no campo no Brasil. Aqui eu gostaria de mostrar também uma outra publicação, que é o Candeeiro do Tempo. Foi publicado quando? O Candeeiro do Tempo, 2010. 2010. Há aqueles que enganam o povo um dia, estes são maus. Há aqueles que enganam o povo muitos dias, estes são muito maus. Há aqueles que enganam o povo sempre, estes são imprestáveis. Cuidado. O Candeeiro do Tempo é uma síntese de 30 anos de poemas. Eu dividi em 3 partes.
A primeira, a resistência, a segunda, a esperança, e hoje esse momento, a primeira década do século XXI, que estamos aqui. Ou seja, é tão engraçado que no final do século XIX, os autores falavam da necessidade de terra, pão e liberdade. Hoje a gente tem pão, tem liberdade, mas não tem terra. E é uma liberdade de consumo, né? Então, as lutas que se travavam no final do século XIX ainda são atuais no início do século XXI. Então, as minhas poesias, ao dividir o Candeeiro do Tempo em 3 partes, eu tentei colocar isso, ou seja, é uma síntese mesmo. Pedro César Batista, eu queria agradecer a sua participação conosco aqui no nosso programa Luminuras, desejando sempre boa sorte na sua atividade literária. Eu agradeço a oportunidade de poder estar aqui no Luminuras, de poder conversar com você, Cadu, e apresentar o meu trabalho à TV Justiça e aos telespectadores aqui desse canal, dessa TV pública que é fundamental para a consolidação da democracia na comunicação em nosso país. Então, muito obrigado pela oportunidade que me foi ofertada e que eu agradeço muito. Mais uma vez nós é que agradecemos, Pedro César. E o Iluminuras não acabou, daqui a pouco nós estaremos de volta falando a respeito de releituras e também da relação entre sensibilidade e o direito, logo depois do intervalo. O Iluminuras está de volta. Ler um livro é bom. Relê-lo pode ser melhor ainda. No entendimento de que nesta segunda leitura é possível se captar melhor a essência do livro e o entendimento das diversas histórias, que o faz o advogado João Batista Herkenhoff, com quem eu converso agora neste segundo bloco do nosso programa Iluminuras de hoje. Eu começo fazendo a pergunta exatamente em relação a esta releitura. O senhor agora, inclusive, está fazendo a releitura de um livro e captando mais da essência desta obra. Eu estou relendo Médico de Homens e de Almas, né? Da escritora inglesa Taylor Caldwell. Na verdade, é a história do evangelista Lucas, mas não é um livro religioso. É um livro em que a autora mostra justamente a humanidade de Lucas, que foi um médico, né? Evangelista e médico, né? Então, revela a grandeza de espírito de Lucas, que na história é chamado de Lucano. Eu estou relendo esse livro. É possível, eu lhe pergunto justamente se nesta segunda leitura, nesta releitura, tem se captado mais da essência no caso desta história, especificamente de São Lucas? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Às vezes, certos aspectos que não foram devidamente valorizados na primeira leitura, eles aparecem deslumbrantes na segunda leitura, né? Eu acho que muitos livros merecem uma segunda e até uma terceira leitura, né? Outros, com uma leitura só, é suficiente, né? Mas alguns livros realmente merecem ser relidos. Aqui no Iluminuras nós abordamos muito essa questão dos profissionais do direito e, no seu caso, principalmente, que tem várias obras publicadas especificamente sobre o raciocínio jurídico, mas que a literatura em si, ela é um valioso instrumento para se ampliar a percepção das próprias atividades humanas, o que acaba incidindo na própria atividade do direito. O senhor concorda com isso? Concordo, concordo. Eu acho que a leitura de obras literárias, por exemplo, enriquece a mente do jurista. O jurista que só lê livros técnicos, comentário ao Código Civil, comentário ao Código Penal, comentário à CLT, etc., a meu ver, ele fica com uma visão pobre, porque a literatura justamente desvenda a alma humana. A literatura revela tanto as atitudes do ser humano como as descidas do ser humano. Então, o jurista, principalmente o juiz, que se abebera da obra literária, ele também vai compreender que, julgando os seus semelhantes, tem que saber que esses semelhantes têm grandezas e baixezas, né? Então, eu acho que o jurista, assim, será mais compreensivo
com o ser humano, né? Eu acho que a sentença judicial, mesmo quando o juiz condena, eu acho que ela nunca pode ser marcada pelo ódio. O senhor fez a referência agora, estamos falando desta releitura, exatamente de Médico de Homens e de Almas, uma referência a uma personagem que é imbuída de uma grande humanidade, no caso do evangelista Lucas, do evangelista São Lucas. Mas é também interessante, adiantando, aprofundando um pouco mais a sua afirmação, a leitura também de personalidades que são, de personagens que têm a mentalidade, têm a sua atuação distorcida. É importante também nesse sentido. Vamos citar, por exemplo, Crime e Castigo, de Dostoiévski. Eu acho que também, né? Às vezes a literatura vai ao encontro de aspectos que a mera visão jurídica não alcança de modo algum, né? Eu acho que a literatura pode aprofundar muito mais do que o olhar meramente jurídico, né? Eu acho que aproveitando essa permanência, essa vinda à TV Justiça, né? Eu que já sou um jurista de 76 anos, né? Tem 5 vezes a idade da maioria dos estudantes de direito, eu daria um conselho aos estudantes de direito, né? Embrenhem-se nas obras literárias, devorem livros literários, devorem romances, contos, obras poéticas, devorem literatura, que a literatura engrandece o espírito do jurista. Que autores o senhor recomendaria, doutor Eckenhoff? É tanto autor que é difícil recomendar, né? Eu acho que são muitos, né? Eu começaria falando do grande Machado de Assis, né? Machado de Assis foi um psicólogo da alma humana, né? O Dom Casmurro revela, por exemplo, abismos da alma humana. Eu frequento autores bem diferentes, né? De Machado de Assis a Cecília Meirelles, passando por Euclides da Cunha, frequentando Érico Veríssimo, enfim, passando por Raquel de Queiroz, passando por muita gente, né? Minha leitura literária é muito diversificada, né? E acho que essa diversificação não prejudica o sorver as obras, muito pelo contrário, né? Eu acho que essa diversificação faz com que o leitor até aproveite mais as leituras. Falamos aqui, inclusive, essencialmente de autores de prosa, mas o senhor tem uma preferência marcada pela própria poesia, também pela poesia, tanto que é autor de um livro que se chama Encontro do Direito com a Poesia. De que maneira a poesia influencia o jurista? Também, né? A poesia, porque a poesia se caracteriza principalmente pela sensibilidade, né? A gente, por exemplo, quando lê Castro Alves, né? O Navio Negreiro, né? Puxa, que mergulho na beleza da vida, na beleza do mundo, né? A poesia, nesse sentido, ela também serve, na sua opinião, como jurista também, como denúncia? Sem dúvida. Castro Alves denunciou a escravidão, né? Muitas vezes a poesia tem um papel de exercer a denúncia, né? Apontando a injustiça, né? Verberando a injustiça. O senhor fala também a respeito de um papel questionador por parte do próprio jurista e que isso é salientado pela própria prosa, pela própria poesia. Eu citaria justamente 2 obras suas, que é Escritos Marginais de um Jurista e Escritos de um Jurista Marginal. Respectivamente, uma fala sobre escritos que fogem do enfoque mais comum do sistema vigente e também, no caso do Escritos de um Jurista Marginal, um jurista que diverge do pensamento dominante nos meios jurídicos. Isso é um exercício não só literário, mas também dialético, de certa forma, em relação à própria elaboração e predominância das leis dentro de uma sociedade. E, de certa maneira, no meu caso, teve um papel catártico, porque eu era chamado, né? Não guardo nenhuma mágoa. Eu acho que todas essas coisas são de um tempo, né? Mas era naquela época, né? Chamado de jurista marginal, né? Então eu disse, sabe uma coisa? Em vez de eu considerar
isso uma ofensa, eu vou aproveitar isso num livro. E aí coloquei o título, Escritos de um Jurista Marginal. Agora, marginal por quê? Marginal é quem está à margem, né? Então, jurista marginal é aquele aquele jurista que não lê pelo figurino conservador, né? É aquele jurista que foge dessa mesmice de todo mundo pensar igual, né? Doutor Eckenhoff, o senhor teve a oportunidade de estudar, inclusive em outros países, inclusive na França, e teve contato não apenas com o direito de outros países, mas também com a literatura de outros países. Vamos mais uma vez para uma analogia. É possível se falar em uma literatura universal e em um direito universal da mesma maneira? Eu acho que, por exemplo, a literatura não conhece limites geográficos, né? Tanto que muitas obras são traduzidas para outros idiomas, né? Por que uma obra é traduzida para outro idioma, né? Porque ela transmite uma emoção que não está circunscrita a uma nacionalidade, né? Então, a literatura é por natureza universal. E o direito também, no mundo moderno, tende a se universalizar, né? Há uma permuta de experiências, né? Então, hoje, o que se faz num país é discutido no outro país, né? Então, realmente, aconteceu este fenômeno extraordinário da universalização maior do direito, né? Da mesma forma que, de muito tempo, a literatura tem esse caráter universal. Doutor Eckenhoff, eu gostaria de mostrar aqui para os telespectadores justamente um trabalho seu com considerações a respeito, justamente, como já dirá o título, como vamos mostrar agora, exatamente do encontro do direito com a poesia. Livro de autoria do Dr. João Batista Eckenhoff, Crônicas e Escritos Leves. No caso, o termo poesia, ele assim, é usado num sentido amplo. Não é poesia apenas no sentido restrito, né? De obra literária versificada, né? Poesia aí no sentido mais de sensibilidade, né? Encontro do direito com a poesia é o encontro do direito com a sensibilidade, refletida nas mensagens poéticas. Isso é necessário para o advogado, para o juiz, para o promotor? Essa sensibilidade, o desenvolvimento dessa sensibilidade? Eu acho que sim, né? Eu acho que a sensibilidade é indispensável ao jurista, né? Qualquer que seja a sua posição, né? Advogado, promotor, juiz, né? O encontro, sobretudo da pessoa comum, né? Do homem comum, do trabalhador, né? Da mulher, né? O encontro da pessoa comum com o jurista é um encontro de vida, né? Então, o jurista tem que estar ciente de que aquele encontro pode transformar uma vida, né? A pessoa pode mudar de vida depois do encontro com um advogado, com um promotor ou com um juiz. Eu queria agradecer muito a sua participação, pudemos falar um pouco a respeito de literatura e direito, desejar boa sorte na continuação das suas atividades, muita leitura na nossa conversa aqui, portanto, agradecendo mais uma vez com o jurista, advogado e juiz aposentado, Dr. João Batista Eckenhoff. Muito obrigado pela sua participação. O prazer foi meu. E por aqui fica esta edição do Iluminuras. Você pode acessar os nossos programas também pela internet, www.tvjustiça.jus.br. Encontro marcado na próxima semana com mais uma edição da revista eletrônica sobre literatura aqui na TV Justiça.